Pessoal, agora sim, né? Começamos aí a gravação da Bela ao vivo de hoje. Desculpa que deu um probleminha aqui no Explorer, aí eu tive que reiniciar tudo novamente aqui. Mas não vai prejudicar a gente, não. Eu vou, antes da gente iniciar aqui e fazer os avisos de hoje, eu vou compartilhar com vocês as diretrizes do cenário digital, tá? Aí depois a gente volta à nossa programação normal, tá bom? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Pessoal, rapidão aqui. Só no anterior foi o Explorer, agora foi o. Só um minuto aqui. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos seguir isso. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos de novo, vamos de novo aqui. Incluir o som. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Agora sim, pessoal. Compartilhar aqui a tela aqui. Deixa eu já fazer uns avisos aqui. Pessoal, lembrando aqui que estamos chegando na reta final, tá? Em função do feriado aí semana passada, né? Que foi dia 21, mas no dia 20 nós tivemos o recesso. Aí o que que aconteceu? Foi, era para termos a aula de manutenção e operação, né? Inclusive eu já olhei aqui, já publiquei, tá? A nota do momento presencial, tá? Que o professor Pedro já colocou aqui. A Flaviane já liberou aqui alguns, eu vi lá que não foram no momento presencial, tá? Então a Flaviane já liberou aqui a recuperação à distância, tá? Já tá aqui. Já fiz a correção, a maioria aí já enviou, acho que tá faltando só um ou dois aí. A Flaviane já tá entrando em contato, então não se esqueça, tá, pessoal? Lembrando que são seis os Cs, ó, eficiência, gestão, instalação do CEP, manutenção elétrica predial e industrial, a anterior que foi manutenção e operação do CEP, e essa que a gente está iniciando hoje, tá? Aí lembra que só tinha um dia planejado, porque justamente no dia 20 ia emendar, tá? Com o feriado lá de Tiradentes. Por isso que eu deixei a aula extra aqui, ó, o material, e a aula extra lá no dia 13, né? Junto com a aula um, tá? A aula falando sobre a segunda atividade. Então não se esquece de
enviar. Quem ainda não enviou, vi que alguns ainda não enviaram, tá? E também quem não foi já está na recuperação dessa UC. Lembrando, pessoal, que essa UC de projeto vai até dia 18/5, tá? Então, fique esperto, tá? 18/5, ó, vai dar. Estamos em 27 aqui, ó, abril. 18/5, ó, vai dar mais ou menos exatamente, ó, é, 3 semanas. 3 semanas, contando com hoje aqui, ó, 3 semanas e 2 dias. Então, fiquem ligados, fiquem espertos. Temos 3 atividades aqui em projeto do CEP, tá? Hoje vamos discorrer sobre a primeira aqui, tá? Então, fique esperto para não perder o bonde aí, ó. Porque, ó, depois do dia 18/5, ó, eu vou olhar aqui no. A Flaviane já deve ter lembrado vocês, mas é bom sempre a gente. Aqui, ó. Aí, dia 19/5 até 28, até mesmo antes do dia 28/5, eu tenho que entregar o relatório de nota de vocês para vocês estarem liberados para colação de grau, tá? Então, fiquem espertos aí, não percam o fio da meada aí, ó. Até dia 18 aqui estourando. Se ficou faltando alguma coisa aqui para trás, já se esperta logo e já envia, já me avisa aí, já fala com a Clícia, tá? Não espera, porque aí, pessoal, depois que passou esse período aqui, ó, a nota já entra lá no CIJ, aí já não é mais minha responsabilidade. Fechei o relatório aqui, a Clícia lá, a Camila já baixou tudo, pronto, já não tem mais salvação, não. Então, até dia 18 aqui resolvam, tá bom? E não esqueça de manutenção e operação. A gente só teve uma aula, mas teve aquela aula extra, tá, pessoal? Que tô mostrando o cronograma aqui para vocês não esquecerem, tá bom? Então, como se diz, vamos, vamos iniciar a aula de hoje. Lembrando que eu já postei, tá? Postei o momento presencial de vocês, já tá lá, o momento presencial e de quem enviou de manutenção e operação do CEP. Agora vamos com a atividade da UC de hoje aqui. Ela é bem simples, na verdade, tá? Eu tô com uma proposta aqui, inclusive até eu tenho que compartilhar ela aqui com o professor Pedro, que é o seguinte, a proposta dessa UC aqui é você fazer um projeto zero. Mas qual que é o problema? Projeto predial, industrial, até que é relativamente fácil, porque vocês estão no Senai, né? O berço da indústria. Mas projeto do sistema elétrico que gera energia e constrói a ponte, a infraestrutura para chegar a energia até a sua casa, até o seu comércio, o comércio aí da esquina, né, o Carrefour, o Açaí, chegar até na sua indústria, né, a JC Distribuição, a Heinz, a Cargill, né? Você precisa de uma estrada pavimentada, você precisa de uma ponte, tá? Nós vimos isso lá, a gente começou a ver isso lá em instalação do CEP. Lembra que eu mostrei, dei até aquela aula especial lá, mostrei até um exercício sobre dimensionamento de linha de transmissão, tá? Então, basicamente, esse projeto aqui é o projeto de distribuição de energia, que fica dentro do espaço urbano da cidade, tá? Então, já, como se diz, já vamos logo para análise da atividade. A primeira atividade, ó, como dizia uma professora minha, é baba de calango, né? É coisa simples, né? Atividades. Aí, como eu sei que vocês, inclusive muitos alunos lá da engenharia elétrica, não têm acesso a esse tipo de projeto,
só vai ter acesso quando você chegar, às vezes, a trabalhar, por exemplo, para a Equatorial Goiás, a Equatorial Distribuição, ou para a EDP, né, a portuguesa que cuida das linhas de transmissão aqui de Goiás e das PCHs, né, das pequenas centrais hidrelétricas, tá? Vamos lá em situação de aprendizagem. Detalhe, ó, aqui em vídeo aula, a Flaviane já deixou, ó, o material, tá? Quando você entrar na vídeo aula, essa aula que eu tô gravando agora, ela vai estar nesse selo aqui, tá? Mas a Flaviane já liberou esse material aqui, tá? Esse material que é o material referência, o projeto referência. O ideal seria nós fazermos ele do zero, mas aqui não é que não seria o escopo da eletrotécnica, mas assim, até mesmo lá, se fosse uma turma de engenharia elétrica, eu iria começar pelos cálculos, nós teríamos mais tempo para elaborar esse projeto aqui. Então, eu vou passar pontos-chave para a elaboração dele aqui, tá bom? Então, já está aqui, ó, o material complementar com um projeto em DWG, tá? Tem ele em DWG, né, em arquivo do AutoCAD, e tem ele em PDF também. Então, é esse projeto que você vai utilizar para elaborar a atividade 1. Eu vou baixar aqui a descrição. Hoje não vamos ler muito essa descrição. Eu vou explicar o que que tem ela. Já vamos direto na. Quer ver, ó? Eu vou baixar. Aqui, ó. A SAP já está aqui, né? Que é a descrição da atividade. Tem dois anexos aqui, tá? Normas, esse roteiro para elaborar o projeto elétrico. Mas o projeto elétrico ele já está pronto, tá? Qual que é o papel, o que que eu conversei com o professor Pedro aí, né? Ele achou interessante. O ideal é você ver o projeto, a gente faz isso lá na elétrica também. Você vê o projeto pronto e aí você vai desconstruir ele. Como assim, professor? Nós vamos pegar o projeto todo montado e vamos desmontar ele, ou seja, vamos ver como é que ele foi elaborado, que cálculos foram feitos, que desenhos foram elaborados. Na verdade, os desenhos eles são retirados dos detalhes, tá? Os detalhes que vêm dentro das normas. Então, ó, eu vou baixar a folha de resposta já direto aqui, ó. Se você baixar a pasta inteira, já vem tudo compactado. Vou baixar a folha de resposta. Esses anexos aqui, eu vou baixar eles, mas por enquanto, não vou mexer com eles não, tá? Por enquanto, vamos só na SAP e na atividade. Aí eu vou ensinar como que você vai extrair do projeto e fazer a atividade, tá bom? Essa atividade ela é apenas um dos passos do projeto. Deixa eu apagar aqui para não ficar com excesso de arquivos. Essa descrição aqui, pessoal, eu vou fazer algumas correções, tá? De contexto, ela é muito longa aqui. Eu vou resumir ela rapidão, tá? Essa daqui que eu estou abrindo agora, que vai ficar do lado direito do vídeo de vocês, é a atividade em si, tá? A folha de atividade. Inclusive, essa é a única eu sei que é a atividade do presencial e do EAD é a mesma, por quê? Porque ela é complementar, né? Eu preciso da ajuda do professor Pedro para ele poder orientar vocês aí em sala de aula, tá? Porque assim, na elaboração de um projeto,
Ele não é que não dá para fazer ele aqui no EAD, dá para fazer sim, tá? Só que demanda muito mais tempo, mais aulas, né? E daí a gente vai fazer do jeito que a gente faz numa construtora, né? Inclusive, vocês podem perguntar aí pro professor Pedro, se eu não me engano, também, além daí do Senai, né? Ele também trabalha na Saneagos, se não me falha a memória aí. Então, basicamente, todo escritório, quando você vai trabalhar como engenheiro trainee, né? Ou eletrotécnico trainee, você aprende a desconstruir um projeto. Tá? A melhor forma é você ir lá no servidor onde fica as pastas do projeto, pegar um projeto que já foi feito, já foi finalizado, e daí fazer a reconstrução dele. Obviamente, você vai copiar tudo, tá? Para um local em que só você acessa. Foi assim que eu fiz lá no escritório em que eu comecei como estagiário, tá? E daí, só eu e o engenheiro que estava me orientando lá no estágio, supervisionado, só eu e ele que sabia onde é que estava esse projeto, e eu estava ali fazendo, ele me dava orientação, eu fazia e depois eu comparava com o que foi feito. E daí ele apontava, ó, isso aqui foi bom, não, você deveria ter limpado a arquitetura mais e por aí vai, tá? Então, basicamente, o projeto ele começa com uma planta de situação, tá? O que que seria uma planta de situação? Toda e detalhe, esse arquivo extra aí que eu pedi para Flaviane colocar aí para vocês é esse daqui, ó. Deixa eu só fechar esse outro projeto aqui que eu estava usando para a aula anterior. Ó, esse aqui é o projeto em si, tá? Isso aqui é o que eu coloquei a mais. Isso aqui acho que nem tá no que eu enviei para vocês, tá? Então, esse daqui seria o projeto pronto e acabado. Ah, professor. Então, quer dizer que eu vou começar com uma planta de situação dessa daqui, né? O que que seria a planta de situação? É a planta que delineia os lotes, né? Onde ficam as residências, os comércios, as indústrias, a calçada, né, onde você vai colocar os postes, ou seja, toda a infraestrutura de distribuição de energia, tá? E esse daqui, esse projeto de situação aqui, eu confesso que ele é meio irreal. Por quê? Esse lote aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é um quarteirão, tá? Onde que existe um quarteirão real aí, né? Mundo real, agora vamos para o mundo real aqui. Um quarteirão que tem quatro lotes apenas, só se fosse aquele. Tem aqui em Goiânia, chama Chácara São Joaquim. Aí lá na Chácara São Joaquim tem uns lotes gigantescos. Aí pode ser que se assemelhe a esse, mas os lotes são grandes, tipo 2.000 metros quadrados, tá? Não é a realidade do que a gente tem aqui. Então, o professor, mas assim, basicamente, o que que seria esse projeto de distribuição de energia, tá? É assim, esse projeto aqui é para você fazer o lançamento dos postes e da infraestrutura de alimentação de energia, né? De 13,8, né? Da média tensão e da baixa tensão, que vai ser espalhada em toda a rede urbana, né? Chamada de RDU, Rede de Distribuição Urbana. É a rede da cidade, né? E temos também a RDR, a Rede de Distribuição Rural, né? Que fica ali entre os municípios, né? Por exemplo, tem aqui Goiânia e Aparecida, né? Goiânia e Aparecida são cidades que estão, né? Como dizem na geografia, conurbadas, tá? Pessoal, o que que seria uma conurbação aí de cidades? Conurbação é isso aqui, ó. Gin, né, que é Goiânia, e Aparecida, AP, elas estão mais ou menos assim, ó. Existe a área metropolitana, que é só de Goiânia, a área metropolitana, que é só Aparecida, e tem aquele o NEM, né?
Nem Goiânia, nem Aparecida, assim como tem o NEM, né? Nem Goiânia, nem Trindade, né? Então tem Goiânia e Trindade, tem Goiânia e Senador Canedo, né? Senador Canedo. Então existem áreas, né? Eu já não tenho certeza se Senador e Aparecida estão juntos, tá? Mas vocês entenderam. Isso chama-se quando o espaço geográfico da cidade aumenta, né? E aí atinge uma outra cidade que fica ali no entorno, aí chama de conurbação, essa intersecção entre as cidades aqui, tá? Aí, basicamente, para fazer essa infraestrutura aqui, essa infraestrutura, geralmente, quem é a dona dessa infra por exemplo, eu lancei o lote, sei lá, o lote Pablo, o loteamento Pableiras Marçal. O loteamento Pableiras Marçal é meu, tá? Eu tenho esse terreno, que é um terreno familiar do meu tataravô, né? E eu sou um cara muito rico aqui em Goiânia. E daí o que que eu faço? Eu faço um conjunto aqui de casas, né? Condomínio fechado. Sabe que esse condomínio que eu crio uma rua aqui no meio, ó? E aí eu crio o loteamento aqui. Inclusive eu moro num desses aí. Aí tem o Azaleia, tem um monte lá com nome de flor, Ilha das Paineiras e por aí vai, Ilha do Mel e por aí vai. Tem vários desses condomínios aqui em Goiânia. Também esses condomínios entram, né, nesse plano aí. E também os lotes comuns aí, porque essa infraestrutura de energia, ela vai servir para energizar cada um desses lotes aqui. E esses lotes, antes mesmo de construir uma casa, ou um comércio, ou uma indústria, eles são apenas lotes, tá? Então o dono, ele tem que fazer um projeto de infraestrutura, né? Aí, às vezes, não, o dono, por exemplo, sei lá, é a prefeitura aí. Então, tem que fazer infraestrutura de água e esgoto, tem que fazer infraestrutura de energia. E aí, esse novo loteamento aqui vai receber essa infraestrutura. E, às vezes, né, o cliente é a própria cidade, o cliente é um investidor rico aqui que tem uma chácara que fica próximo à cidade aqui, né, fica próximo da, é, da área metropolitana ali, né? Do município, e aí vai fazer esse projeto lá. Então, esse projeto pode também ser da própria concessionária de energia aqui, né? Fazendo o lançamento dessa infraestrutura, tá? Então, basicamente, ele vai chegar aqui, ó. Deixa eu pegar uns projetos exemplo aqui. Eu vou mostrar agora um real aqui de loteamento, tá? Melhor, vou mostrar aqui uma planta de situação, tá? Só achar aqui, peraí. Essa daqui é muito pesada. Se eu for abrir aqui, a live vai cair, com certeza. Ó, vou pegar esse aqui, eu peguei um recorte da planta de situação de Goiânia. Ó, isso aqui é a planta de situação do perímetro urbano, ó, tá vendo? Ó? A Avenida Mutirão, ela tá aqui, tá? Ó, a rua T47. Eu peguei um recorte aqui, ó. Vamos supor que fica uma subestação aqui, ó. Uma subestação, vem vindo aqui uma linha de transmissão, tá? Uma de 230 kV. Dessa subestação vai sair uma rede 13.8, que é a rede de média tensão. Daí, dessa subestação, vai sair essa rede 13.8 e ela vai alimentar a infraestrutura da cidade, tá?
vai alimentar essa infraestrutura aqui, ó, vai ter um projeto de rede aqui, ó, que vai sair dessa subestação, tá vendo, ó? E vai aqui em cada poste aqui, ó, tá vendo, ó? Essas bolinhas azuis aqui são os postes de seção circular, tá? E aí, ó, você tá vendo esse triangulinho aqui, ó? Ó, tá vendo esse triângulo aqui, ó? Esse triângulo aqui é um transformador, tá? Aí vamos supor que o tronco principal, ela vem daqui, ó. Vem dessa praça aqui. Vamos supor que tem uma subestação aqui, ó. Aí vem a alimentação em 13,8. Aí essa 13,8 aqui, ela chega nesse transformador, tá? Aí esse transformador, geralmente ele é de 75 kVA ou de 112,5. Eu sei que tem gente que vai assistir essa aula, principalmente as minhas turmas aí fora de Goiás, né? Ah, professor, tem transformador com potência maior. Eu estou falando o básico, tá? Porque, dependendo da potência, você vai, por exemplo, ó, vamos supor que esse transformador aqui, ele alimenta esses dois quarteirões aqui, ó, o R23 e a quadra R25. Tá vendo? Ó, olha aqui, ó, o lote um, lote 2, 3, 4, 5, 6, tá? Aos lotes 15, 14, 13, tá vendo? Esse é os lotes 13 dessa quadra aqui, ó. Tá vendo? Ó, aqui tem o lote 13 da quadra R23 e tem um 13 da R25. Inclusive, a R23 tem, pela conta que o maior número aqui, ó, tem 16 lotes. Já a R25 tem 18. Então vamos supor que esse transformador aqui, tá? Essa é a simbologia de um transformador. Esse transformador ele vai alimentar diretamente a baixa tensão. Vamos supor que na quadra R23 e R25 só tem residência, tá? Então ele vai alimentar diretamente na baixa tensão todas essas casas aqui. Professor, e esse outro lote aqui, ó, o R26 com o R24 aqui, ó, por exemplo, tá? Uai, o R26 e R24 vai ter um outro transformador que ele vai vir, sei lá, dessa subestação aqui também e vai alimentar. Ah, professor, então entendi. Numa rede de distribuição urbana, eu vou ter transformadores colocados em pontos estratégicos. É, é sempre dois quarteirões, né? A gente chama aqui em Goiânia de quarteirão, né? Então, esse quarteirão aqui é um formato de um quarteirão real, realmente, aqui de Goiânia, tá? Esse daqui ele é surreal, né? Vamos dizer assim, ele não é o real, mas ele serve de modelo para você entender como que o projeto é desencadeado. Então tem um projeto aqui, ó. Próxima aula a gente vê melhor aqui, mas o que que você vai fazer nessa primeira atividade aqui, ó? Nessa primeira atividade você vai fazer uma correção aqui, ó. Na verdade a demanda dos lotes aqui, ela não é 15 kV não, viu? São 16 lotes. Vocês perceberam que tá aqui, ó, até o lote 17, mas na verdade são 16, porque o lote 5, ó, se você contar aqui, ele sumiu, tá? Então são 16 lotes. Cada lote aqui, ó, foi arbitrado para ele 1 kVA. Professor, da onde que tirou que é 1 kVA por lote? Os lotes, obviamente, esses aqui são exatos, né? Exatamente a metragem quadrada de cada um, né? Nesse exemplo aqui ideal, tá? Mas cada um, igual a gente olhando esse projeto aqui, ó, tem né, nessa planta de situação real aqui, ó, eles têm metragem, obviamente, diferente aqui, tá? Então, isso aqui seria a planta de situação. Primeira atividade, ó, você vai fazer o quê? Você vai corrigir aqui, ó, é 16, vou até colocar de vermelho aqui, ó.
nos cálculos aqui, depois eu vou explicar. O transformador aqui, ó, ele está superdimensionado. Professor, você não disse que no projeto elétrico ele é baseado no superdimensionamento? É, só que ele está dimensionado muito acima, né? Se eu não me engano, se não me falha a memória, ó, deu 16. Se colocar esse de 150 aí, ó, só para você ter uma ideia aí, ó, 150K aí, ó, menos 16, eu vou ter 134 kVA. Eu conseguiria, é lógico, se esse quarteirão tivesse só quatro lotes aqui, né? E esses lotes são grandes, mas nem é grande tanto assim para um quarteirão aqui. Então eu conseguiria alimentar muito mais clientes. Inclusive, essa rede ela vai ser usada para alimentar direto da baixa tensão os clientes, tá? O transformador ele vai converter do 3,8 para baixa tensão e vai liberar essa baixa tensão para esses 16 lotes aqui. Inclusive o circuito de iluminação pública. Lembra lá em eletricidade? A gente fez acho que uns dois exercícios. A gente comentou também em eficiência energética, né? Então, esses clientes, né? O cliente tipo B, né? O baixa tensão, né, que é a maioria dos clientes da concessionária de energia elétrica. Então, esse transformador aqui, ó, ele está superdimensionado demais, tá? Um de 75 para essa carga aqui já está o suficiente para ele tancar o loteamento, né, esses quatro quarteirões e também a iluminação pública, tá? Lembra que a iluminação pública ela é rateada. Se esse transformador aqui ele vai sustentar esses quatro quarteirões aqui, então a iluminação pública vai ser dividida, né, o valor vai ser dividido por 16 lotes, né? Obviamente, se for isso aqui a situação real aqui, ó, por exemplo, se fosse só esse transformador que cuida da quadra R23 e R25, ele vai ser dividido por 16 mais 18 aqui, né? Então daria 20, ó, 34 lotes. Então, se a conta, sei lá, deu R$ 200, vamos supor que a iluminação pública desse mês deu tudo, né? Deu R$ 200 aqui. Então, seria R$ 200 dividido por 34 lotes que são alimentados por esse transformador. Então, a taxa de iluminação pública sairia na casa de R$ 5,88 para cada um desses 34 lotes, né, da quadra R23 e da quadra R25. Aí a quadra R24 e R27. Aí é rateado para o transformador que energiza direto na baixa tensão esses outros lotes aqui, tá bom? Aí por isso que a proposta é a gente desconstruir esse projeto, né? Fazer ele, como diz lá, de revestrez aí, né? Fazer ele do final, né, para o começo aqui, para a gente entender como que ele foi estruturado. E aí, basicamente, é a carga, né, a potência e a planta de situação. Planta de situação, você pode pegar aí o arquivo em PDF aí, ó, que eu compartilhei com vocês. Compartilhei dois, né? O PDF e o em DWG. Eu vou pegar o DWG, que aí vai ficar mais. O PDF, quer dizer, como que você colocaria no memorial, né, descritivo para aprovação lá na Equatorial Goiás aqui, ó. Uma das etapas é essa daqui, ó, lá no memorial tem o projeto, a planta de situação da unidade consumidora. Aí, como são várias unidades consumidoras, né? Ou seja, é um projeto de infraestrutura, então você tem que pegar todo o projeto que foi feito aqui, ó, e fazer a chamada situação dos loteamentos.
que é basicamente isso aqui, ó. Você tira o print. Aqui, ó, eu vou até apagar esse desenho aqui, ó. Aí, por que que ele foi para baixo aqui, ó? Você tem que apertar aqui para ele vir. Eu vou tirar esse desenho aqui tá atrapalhando. Ó, basicamente. E aí, para ficar bem parecido com o da concessionária, você pode vir aqui e inserir, ó. Tem o formas, ó, tem essa forma quadrada aqui, ó. E você fazer uma moldura aqui, tá? O preenchimento da forma sem preenchimento, contorno, sei lá, esse azul aqui, ó. Pronto. É assim, ó. Essa aqui é a primeira atividade, ó. Os lotes, né? A carga alocada aqui. Próxima aula eu explico melhor. O transformador e a planta de situação que foi, né? Que é daqui do projeto elaborado, tá vendo? E você colocaria ela aqui, ó. E o projeto em si, né? Esse de infraestrutura, é uma planta de situação, né? Então é isso, pessoal. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera.